Oi, hello, cheguei. Como é que tá o áudio aí, pessoal? Confirmem pra mim, não tá muito alto, não? Dali, Sor, diz o Gabriel. Olá. E aí, Sor? Tá, pessoal, não tá muito alto, não? Tá tudo certinho aí? Tudo certo, Sor. Tudo tem, tudo de boa. Tá bom o áudio, tá tranquilo. Tá tranquilo e tá favorável. Pessoal, realmente peço desculpa, eu nunca mexi acho que tanto assim no nariz numa aula, mas eu não sei porquê. Bah, a rinite atacou. Forte. Mas enfim. Então, enquanto a galera chega, tá? Vou só aqui comentando com vocês. Hoje a gente vai continuar, então, inicialmente aquela parte de conjuntos numéricos que a gente tinha estudado na aula passada. Só queria trabalhar algumas questões, né? Resolver algumas questõezinhas com vocês para vocês verem como é que pode cair alguma coisinha para vocês de conjuntos numéricos. E depois a gente vai partir ali para as operações que eu tinha comentado com vocês, que é operações com frações, operações com decimais, conversão de decimal para fração, conversão de dízima periódica para fração. A gente tem que saber esses recursos também, tá? Partes da matemática básica. Talvez para alguns vocês lembrem, né, como faz, mas sempre bom é revisar e eu garanto que tem uma galera que não sabe, né? Ainda mais uma turma de, sei lá, 60, 80 pessoas, então a gente tem que dar chance para todo mundo. Tranquilo? Hoje eu vou testar novos recursos, vamos ver se vai dar certo. Eu comprei uma mesa digitalizadora, que daí o que eu escrever aqui sai para vocês aí na tela, vamos ver se vai dar certo, tá? E vamos ver então. Será que meu PC vai suportar aí tanta tecnologia ao mesmo tempo? Vamos lá. Pessoal, então na aula passada a gente tinha comentado sobre conjuntos numéricos, tá? Depois eu vou postar esses slides para vocês. Aqui tem um resuminho do que a gente tinha conversado na aula passada. E os naturais são aqueles caras que a gente pode contar, que serve para a gente contar, né? Zero coisas, uma coisa, duas coisas e assim por diante. Os inteiros são tipos naturais, só que surge a ideia dos caras negativos, que surgiram com a ideia de trocas, de finanças, para representar que tu estava devendo alguma coisa. Depois os racionais, que é algo que a gente vai trabalhar bastante depois do nosso segundo período, principalmente as operações dos racionais, são todos aqueles números que a gente pode escrever como fração, só que eles podem vir meio mascarados, não precisa necessariamente vir como fração. Inteiro a gente pode escrever como fração, fração, obviamente, a gente pode escrever como uma fração, decimal dá para escrever como fração e dízima periódica também dá para escrever como fração. Depois tem os irracionais, que são aqueles caras que ou é uma raiz não exata, ou é um número decimal com infinitas casas depois da vírgula, mas sem nenhuma repetição. E por último, a gente tem um conjunto dos reais, que é a união desse cara aqui, que é os racionais, com esse cara aqui, que são os irracionais. Tranquilo? Revisei rapidinho, isso a gente comentou na aula passada. O que mais vocês falaram aí? Tá bom? Tô ouvindo? Soro, a gente vai ver aqueles negócios de uma bolinha de... Ah, tá. Sim, sim. Eu vou fazer um exercício com vocês ali, Débora, a respeito disso, de nome disso teoria de conjuntos. Vou fazer uma questãozinha para mostrar para vocês como é que funciona, né? As bolinhas ali que tu comentou. Não é muito comum cair em prova, tá? Mas vou fazer só por descargo de consciência, assim, para a gente trabalhar, caso caia alguma coisa para vocês em prova. Mas a princípio é bem pouco provável. Aí a gente também comentou na aula passada que um conjunto estava dentro do outro, né? Os naturais estão dentro dos inteiros, já os inteiros estão dentro dos racionais. Aí, separadamente, tem os irracionais, estão aqui. Os reais engloba os irracionais e os racionais, então por isso que ele vem por fora. E a gente até não falou a respeito do conjunto dos números complexos, que é esse cara que engloba tudo. A gente vai deixar para falar sobre eles mais para o final do ano, tá? Por enquanto a gente vai falar só até os reais. A aula passada teve aquela discussão, alguém até me perguntou, não sei se a pessoa que me perguntou está aí, nos que estão assistindo, mas tinham me perguntado que não tinham entendido por que a reta numérica, né, a reta real, ela não tinha buracos, e aí eu falei que nessa semana eu ia explicar por quê, porque eu ia ter novos recursos, que no caso é a caneta. Tipo assim, olha só, para quem tinha me perguntado na aula passada ou para quem teve a mesma dúvida, te liga nesse intervalo aqui que eu vou destacar para nós. Intervalo do número 0 até o número 1. Parece um intervalo relativamente pequeno. Então, nos dá a falsa impressão que aqui tem poucos números entre 0 e 1. Mas, na verdade, tem muitos. Por quê? Porque tu sempre pode ir pegando as metades. Alguém tinha até brincado que uma questão filosófica, que se todo dia tu for andar, sempre no próximo dia tu for andar metade do que tu andou anteriormente, tu nunca chega no teu destino. É mais ou menos por aí.
porque tu nunca consegue chegar, tá, no menor cara possível perto de algum desses extremos. Por exemplo, eu posso pegar aqui bem o meio entre 0 e 1. Tá, eu consigo pegar algo menor do que esse cara aqui? Sim, é só eu pegar o meio de novo. Eu consigo pegar algo menor do que esse aqui agora? Menor eu tô falando em relação ao zero, tá? Tipo, mais próximo do zero. Consigo pegar algo menor do que esse cara aqui? Sim, é só pegar o meio. Aí eu vou até ampliar aqui para nós. Eu consigo pegar um cara menor do que esse aqui? Sim, é só eu pegar o meio ali. Depois, eu conseguiria pegar um cara menor ainda do que esse aqui? Bom, se eu pudesse dar um zoom infinito aqui, eu conseguiria pegar um cara no meio de novo. E assim, no meio de novo. E no meio, e no meio, e no meio. E assim por diante. Tu nunca consegue pegar um cara menor. Porque, pessoal, eu não liberei a câmera, né? Eu tô aqui falando com as paredes, meu. Bah, mangolão. Pera aí. Burro, meu. Ah, meu, olha só que rateada. Pera aí, volta, meu. Ah, eu dei ele riscar aqui bem feliz com vocês e tava só a minha cara ali aparecendo. Nada a ver. Ah, acontece, pera aí. Deu, voltei. E agora deixa eu apagar então tudo que eu tinha feito, vou ter que falar de novo, meu, porque você não estava assistindo. Bah, rateada minha. Olha só, aqui tem a reta numérica. Eu falei que eu ia pegar e comentar com vocês a respeito daquele conceito do buraco lá que alguém não tinha entendido. O que eu estou analisando? Estou analisando o intervalo entre 0 e 1. Qual é a ideia? Eu vou dar um zoom aqui para nós. Tu sempre vai poder pegar um cara menor, depois um cara menor, um cara menor. Tu nunca consegue definir qual deles vai ser o menor. Tipo, entre 0 e 1, eu posso pegar o meio entre eles. Esse cara aqui é 0,5. Agora, eu posso pegar algo menor do que 0,5? Sim, é só eu pegar o meio entre 0 e 0,5. Vai estar bem aqui. Esse cara é o 0,25. Depois, eu posso pegar um cara menor do que 0,25? Sim, é só eu pegar esse meio aqui. Esse vai valer, aí eu já tenho que pensar um pouco, vai valer 0,125. Depois, eu posso pegar um cara menor do que esse aqui? Sim, é só tu pegar o meio, ó, entre esse e esse. Depois, eu posso pegar algo menor ainda? Sim, é só eu dar um zoom lá e pegar o meio entre esse e esse. E assim por diante, tu pode ir brincando sempre de pegar meio, 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 meio. Claro, tu teria que poder dar um zoom infinito na reta, mas tu sempre vai poder pegar um cara menor, depois um menor, um menor, um menor. Então tem tantos elementos ali na nossa reta que a gente diz que ela é uma reta que não tem buracos, ela é toda preenchida. E por isso que a gente nunca consegue determinar qual é o menor número num intervalo, tá? Não tem como. Entender a lógica abstrata foi isso que a gente discutiu um pouquinho na aula passada, que daí alguém ficou com a dúvida. E aí eu disse que essa semana eu ia explicar porque eu ia ter novos recursos, eu ia poder riscar na nossa tela. Tranquilo até aí? Ah, vocês rindo da minha cara, né? Pô, não vai ter slide, não tô vendo os slides. Ai, tá, já consertei, pessoal. Eu tava imaginando tudo aqui, boa, né? Exercitou a imaginação. Tá, agora tá aparecendo os slides, né? Agora tá tudo certinho. Ai, acontece. Vou seguir então. Ó, questãozinha aqui para nós, para a gente analisar, tá? O seguinte, vou tirar aqui a minha câmera da frente, agora eu tô esperto, tá? Não vou nem ficar na frente do exercício. Aí, o que diz essa questão? Dos números apresentados abaixo, quais podem ser classificados como números racionais? Tá, vou voltar com a minha câmera. Então ele quer saber quais desses três caras aqui são racionais. Uma questão da gente simplesmente ali analisar o número e ver qual é a característica dele. Olha aquele número ali da afirmação 1. 1,3232343134 3 pontinhos. Primeira coisa, ele é um número que tem infinitas casas depois da vírgula. É a primeira coisa que a gente tem que observar por causa desse 3 pontinhos aqui que aparece para nós. Tá. Depois, sempre quando tu tiver infinitas casas depois da vírgula, tu tem que analisar se tem alguma coisa que se repete. Porque lembra que tem o caso da dízima periódica, que sempre vai ter um elemento que vai ficar se repetindo? Essa afirmação 1 tem algum cara que se repete? Pelo que eu estou observando, não, né? Porque tu tem 32, depois 31, daí 32, o próximo teria que ser 31, mas já é 34. E aí do nada vem um 31 avulso, do nada vem um 34 avulso aqui. Então não tem nada de repetição. Ou seja, esse cara aqui, ele é um número irracional. Ou ainda a gente pode dizer que ele simplesmente não é racional. Lembra dos símbolos de conjunto da aula passada? Ele não pertence aos
racionais. A gente pode dizer isso sobre ele. Depois, afirmação 2, 0,55641, 55641, 55641. Tá notando que tem uma repetição? Ó, aqui, depois aqui e depois aqui de novo. Tá vendo que esse cara aqui sempre se repete? Isso é uma dízima periódica também. É uma dízima periódica bem estranha, né? Porque tem bastante caras que se repete. Esse cara aqui que vai se repetindo, ele é bem grande, mas igual isso também é considerado uma dízima periódica. Então esse cara aqui, tu tem que se ligar que ele é um número racional. Então a gente pode dizer assim, ó, pertence aos racionais. Por último, afirmação 3, raiz quadrada de 14. Raiz quadrada de 14 tu consegue resolver? Pensa, né? Raiz quadrada de 9 é 3. Ó, aqui o cara tá em casa, toca o telefone, né? Eu esqueci de tirar o telefone daqui. Pera aí. Eles querem que eu atenda? Tá, eu não vou atender. Eu ia atender a reação, mas vai que seja alguém querendo conversar sério, né? Daí eu vou me ferrar. Mas enfim, a raiz quadrada de 14, se tu for parar para pensar, tu não vai conseguir resolver. Pensa, a raiz quadrada de 9 é 3. A próxima raiz quadrada que tem, que tu conhece, é a de 16, que é 4. Então, como tu tem raiz de 9, que é 3, e raiz de 16, que é 4, não tem nenhum número entre 3 e 4 ali que vai dar exatamente o 14 na raiz. Então, esse cara aqui não é um número racional, ele é um número irracional. Então, a gente pode dizer assim, ele não pertence ao conjunto dos racionais. Ou também a gente poderia dizer que ele pertence ao conjunto dos irracionais. Poderíamos escrever assim também. Então, qual é a alternativa correta? Só a 2, né, que é a racional, que é o que ele quer. Então, a gente vai ter letra B, somente 2. Tranquilinho? Questão simplesmente tu analisar os números ali. Tem que estar ligado nisso. Se cair isso em prova, tem que acertar. O que mais vocês falaram aí? A gente já fez esse? Tem certeza? Não, eu lembro de não ter feito esse na aula passada. Ah, eu tô rateando hoje então, mas daqui a pouco eu acordo, tá? Chegou a pizza, alô mãe. Ah, estou muito arriado. Sério, eu já fiz esse. Ah, vou pular então. E esse aqui, eu já fiz? Esse eu tenho certeza que não. O outro eu achei que eu não tinha feito também. Achei que na aula passada eu não tinha dado tempo de fazer nenhum exercício. Tô viajando então. Vamos lá, no segundo período eu vou estar mais acordado. Sim, tá, boa. Então vocês entenderam com certeza, né? 2 vezes o mesmo exercício. E esse de agora? Esse a gente não fez ainda. Esse eu tenho certeza que não. Esse não. Tá, boa. Então vamos fazer junto esse exercício da Unicinos. Considere as seguintes afirmações sobre números reais. Primeira afirmação. A soma de 2 números irracionais é sempre um número irracional. Depois, segunda afirmação. O produto de 2 números irracionais é sempre um número irracional. Terceira afirmação. A soma de um número racional com um número irracional pode ser um número racional. E aí tem ali para tu marcar qual alternativa é a correta. Cuidado! Essa questão a gente tem que pensar bem antes de fazer e sempre procurar provar se ela é verdadeira ou falsa. E a dica que eu dou é, se tu quer provar que ela é falsa, sempre tenta achar um exemplo que vá te gerar uma contradição. Se tu procurar o que a gente chama de contra-exemplo, é um exemplo que tu mostra que a afirmação seja falsa, porque para uma afirmação ser verdadeira, ela tem que ser verdadeira para todos os casos. Então basta tu encontrar somente um caso, e tu mostrar que ela não vale, ela automaticamente já vai ser falsa, tá? Isso é lógica matemática. De novo, para uma afirmação ser verdadeira, ela tem que valer para tudo que é número. Se tu encontrar pelo menos um que já não vale aquela regra, automaticamente ela vira falsa, tá? Então, olha essa afirmação 1. Ela está dizendo que a soma de 2 números irracionais é sempre um número irracional. Cuidado, vamos fazer a seguinte análise aqui da afirmação número 1. Se tu pegar 2 números irracionais, tipo esses caras aqui que eu vou colocar pra gente. Raiz de 2 é um número irracional, é ou não é? Eu vou somar ele com outro número irracional. O menos raiz de 2, ele também vai ser um irracional. Só que o que acontece quando a gente soma um cara com ele mesmo, só que negativo? Concorda que eles vão se anular? Esses caras cortam um com o outro? Então isso aqui vai te dar, no final das contas, 0.
e 0, ele é racional. Então, tá vendo que a soma de dois irracionais deu um racional? Então, essa afirmação 1 aqui, ó, já é falsa. Cuidado. Depois, a afirmação número 2. Eu vou tentar mostrar mais ou menos com a mesma linha de raciocínio. A afirmação 2 diz o seguinte: o produto de dois números irracionais é sempre um número irracional. Vou pegar um exemplo agora, outra raiz. Raiz de 3 é um irracional e vou multiplicar com outro irracional, que é o próprio raiz de 3. O que acontece quando tu multiplica raiz com raiz? E lá pelas propriedades da radiciação, que a gente vai estudar, acho que daqui a umas 2, 3 aulas, quando tem uma multiplicação de raízes, tu pode manter a raiz aqui, o que a gente chama de radical, e tu multiplica os caras que estão lá dentro, faz esse vezes esse. Fazendo a conta, tu vai ficar com 3 vezes 3 lá dentro da raiz. Isso te dá a raiz quadrada de 9. E qual é a raiz quadrada de 9? É um valor que a gente consegue determinar. A raiz quadrada de 9 é um valor exato. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, tá vendo que o produto de dois irracionais te gerou uma resposta racional no final das contas? Então, cuidado, essa afirmação 2 também vai ser falsa. Por último, afirmação 3, vamos ver se alguma é verdadeira pelo menos. Diz o seguinte: a soma de um número racional com um número irracional pode ser um número racional. Vamos lá, vamos por partes. Eu vou pegar e tentar somar um racional com um irracional. E vamos ver o que vai acontecer. Eu vou pegar um bem barbada, tá? Tipo assim, racional 1, 1 é racional, mais um clássico irracional que é o π. Se tu fosse tentar fazer essa soma, o que ia acontecer? Ia ficar com 1 mais o π, lembra que ele vale 3,14, aí depois a gente tem 15, e depois 9, e aí depois eu não lembro mais das outras casas, tá? Qual é a ideia? Tu vai somar esse 1, que é um número racional, com esse 3,14, 15, 9 e assim segue. O que tu vai poder fazer aqui de conta? Tu vai poder juntar esse 1 com esse 3, que é a parte inteira do teu número π. Fazendo 1 mais 3, tu vai ficar com 4, só que aquela parte decimal segue igual. 14, 15, 9, e assim segue. Só que, como essa parte aqui, depois da vírgula, ela continua infinita e continua sem nenhuma repetição, esse cara continua um número irracional. Então, ele não pode virar racional. Cuidado! Soma de um número racional com um número irracional pode ser um número racional? Não, não pode, porque quando tu faz uma soma dos dois, continua o resultado sendo irracional. Então, essa aqui também é falsa, né? Não pode dar certo. Então, a moral da história é a letra E, que todas são falsas. 1, 2 e 3 são falsas. Deixa eu ligar minha câmera aqui, porque eu estou um tempão sem aparecer para vocês. E aí, entenderam a lógica, gurizada? Sim? Me digam aí, falem um pouquinho. Vê se vocês estão espertos. Compreenderam a resolução, pessoal? Esse tipo de questão, aquela anterior que eu fiz é uma questão mais de identificação mesmo de elementos, é mais difícil de cair. Mas essa da Unicinos, ela é bem cara de URGS até. Poderia cair algo nesse sentido na prova da URGS. Então é legal de tu ter essa noção das operações ali com os racionais e irracionais e ir testando para ver o que acontece, tá? Sempre tem que pensar muito bem nessas questões para não se afundar logo de cara. Beleza, galera, entendendo ali direitinho. Pessoal, pelo que eu vi no horário aqui, agora é 4h08. Eu vou só passar para o próximo slide aqui, vamos comentar um pouquinho sobre a questão. E aí depois a gente faz um pequeno intervalinho de 5 minutos, a gente volta lá para a nossa segunda parte da aula, tá? Vamos seguir então aqui. Olha essa questão aqui que a gente vai fazer, provavelmente a gente vai concluir ela depois da nossa volta. Pergunta, qual afirmação é verdadeira? E aí tem da letra A até a letra E. Tu vai ter que analisar cada uma delas e ver qual delas é verdadeira. Essa questão também poderia ser uma questão tipo meio cara URGS também, poderia muito bem cair no nosso vestibular. Tipo assim, na letra A fala o seguinte:
há exatamente 6 números inteiros compreendidos entre 7 e 7 raiz de 3. Então, tu vai ter que analisar aquele teu intervalo, aquele teus extremos, entre o 7 e o 7 raiz de 3. E ver quantos inteiros tu consegue colocar nesse intervalo. Depois da letra B até a letra E vai ser semelhante também, tá? E aí, por enquanto é isso. Depois a gente volta. Eu vou pausar aqui a transmissão e aí daqui a 5 minutos eu volto, pode ser? Mas 5 minutos cravadinho no relógio, tá, pessoal? Não se atrasem, eu também não vou me atrasar, eu também não vou me atrasar, tá? Prometo para vocês. Beleza? Já volto aí, então. Voltem, eu tô aqui contando. Tem 55 pessoas assistindo, então eu quero... Voltou? Acho que sim, né? E aí, vamos ver se voltou. Testando. Voltou? Beleza. Vamos seguir então, pessoal. Vamos fazer essa questão aqui rapidinho que eu quero comentar mais um monte de coisa com vocês na aula de hoje. Seguinte, vamos lá. Vamos analisar cada uma dessas alternativas. Primeiramente, para tu analisar ali o intervalo que ele está pedindo, que geralmente é entre 7, acho que todas as alternativas ali é sempre entre 7 e 7 raiz de 3, o primeiro passo que tu vai ter que fazer para resolver essa questão é o seguinte, tu vai ter que usar uma aproximação para esse raiz de 3. É muito bom tu lembrar em prova que o raiz de 3 ele vale aproximadamente 1,73. Beleza? Use isso aqui ao teu favor. Ficou meio feio esse 3, né? 3, melhorou um pouquinho. Tá? É bom tu lembrar disso em prova. Por quê? Porque daí tu vai conseguir analisar esse intervalo, ó. Esse 7 raiz de 3, ele vai ser a mesma coisa que 7 vezes, aí tu vai trocar. Raiz de 3, tu vai colocar 1,73 no lugar. Quanto que dá 7 vezes 1,73? Eu vou até fazer na calculadora aqui para ser mais rápido, tá? Porque essa conta aqui não é muito foco por enquanto. Isso aqui vai dar 12,11, tá? Então, no lugar do 7 raiz de 3, tu vai sempre usar agora 12,11 para definir os limites do teu intervalo. O teu intervalo vai começar no 7 e vai terminar no 12,11. Então, a pergunta é, ele fala, né, a afirmação, que tu tem 6 números inteiros entre 7 e 12,11. Vamos ver. 7. E aí, depois, o que tu tem de inteiro? Depois do 7. Deixa eu pegar outra cor aqui para nós. Tu vai ter o 8. Ah, tá estranho, hein? Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar melhor. Depois tu tem o 9, que é inteiro também. O 10. O 11. Tem o 12. E não tem o próximo, porque o próximo vai ser o 12,11. Não tem mais nenhum inteiro, porque o próximo seria 13, né? E 13 já passou de 12,11. Então, tá aqui o 12,11 é o último termo do teu intervalo. Quantos inteiros a gente tem, então, entre 7 e 12,11? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, não são 6 inteiros. Então, essa aqui tá falsa. Não pode ser a letra A. Depois, a letra B. Um número racional compreendido entre 7 e 7 raiz de 3 pode ser 27 sobre 2. Cuidado, quanto que é 27 sobre 2 se tu for passar para decimal? 27 dividido por 2 para passar de fração para decimal, tu faz essa divisão. 27 dividido por 2 vai ser a metade do 27. Quanto que é a metade de 27? No meu tempo, isso era 13,5. E 13,5 passou do limite do teu intervalo, né? Passou de 7 raiz de 3. Por quê? Porque 7 raiz de 3 é aproximadamente 12,11. E o 13,5 já ultrapassou esse cara. Então, esse termo não está no intervalo, então a letra B também vai ser falsa. Letra C. Um número racional compreendido entre 7 e 7 raiz de 3 pode ser 7 mais 7 raiz de 3 sobre 2. Cuidado, logo de cara a gente já tem a gente já leva um susto ali. Olha só, tá vendo que tem um raiz de 3 aqui?
no teu número, como é que um número que tu tem uma raiz que tu não consegue resolver, como é que esse cara vai ser número racional? Tem como? Não, né? Lembra que quando tu tem raiz que tu não consegue resolver, esse cara não pode ser um número racional. Então, cuidado, isso aqui, por causa do raiz de 3, não tem como ser racional. Então, essa aqui também vai ser falsa. Então, a letra C também não pode ser. Vamos para a letra D. O menor número racional compreendido entre 7 e 7 raiz de 3 é 7,1. Cuidado, lembra que a gente comentou sobre a reta numérica no começo da aula? Lembra que tu sempre pode pegar um cara menor e um cara menor e um cara menor e um cara menor? Pensa só, ele está nos dizendo que o menor número entre 7 e 7 raiz de 3 é o 7,1. Só que tu concorda que 7,01 ele já vai ser menor do que 7,1? Sim ou não? É, né? E ele também vai ser menor do que o 7. Então, o que aconteceu? Eu peguei um cara que ele é menor do que 7 e ele também é menor do que esse que ele tinha sugerido que era o menor, que é 7,1. Então, aqui a gente já pegou um exemplo que já mostra que o 7,1 não é o menor número entre 7 e 7 raiz de 3. Então, essa afirmação aqui também vai ser falsa, tá? Coloquei um exemplo aqui de um cara que já é menor. Não é esse aqui. E nem esse, tá? Tu sempre vai poder pegar um menor e um menor e um menor. Depois... Ah, aqui, peraí. Aqui eu coloquei errado. Ó. Não é aqui o 7. O 7 tá aqui, ó. 7 tá aqui. Ele queria o menor cara, né, mais próximo possível de 7. Ele dizia que era o 7,1. Mas não, tu pode pegar, por exemplo, o 7,01. Ele é mais próximo do 7 do que esse cara aqui. Então, nada a ver, ele não é o menor cara, tá? Depois, letra E. Os números inteiros, só pode ser a letra E, né? Os números inteiros pares compreendidos entre 7 e 7 raiz de 3 são todos aqueles da forma 2n, com n pertencente aos naturais, e o n é maior ou igual a 4 e ele é menor ou igual a 6. Tá, daí tu olha a questão, parece mega difícil, né? Mas não é. Não é. Vamos lá. Tu tem o intervalo nosso, né? Que é entre 7 e 7 raiz de 3. Só que lembra que esse cara aqui, ele é a mesma coisa que 12,11 aproximadamente. A gente fez isso lá na letra A. Ele está dizendo que os teus números pares compreendidos entre 7 e 7 raiz de 3 são todos os caras da forma 2 vezes n, onde o teu n está nesse intervalo aqui. O n pode ser 4, 5 ou 6. Vamos por partes, então. O que tu vai fazer? Tu vai sempre usar essa expressão 2n. Primeiro, tu vai usar n igual a 4. Tu fica com 2 vezes 4, que vai dar 8. Depois, tu vai fazer 2 vezes, e o n tu vai trocar agora pelo próximo, que é o 5. Vai dar 10. E depois tu vai usar o último cara que tu pode usar, que é o 6. Tu vai fazer 2 vezes 6, sempre substituindo o n pelos valores possíveis. 2 vezes 6 dá 12. A gente chegou nos números 8, 10 e 12. Esses caras são os números inteiros pares do intervalo? São, né? Porque lembra que lá na letra A, quando a gente abriu todos os inteiros do teu intervalo, olha quais eram os pares. O 8, o 10 e o 12. E é justamente o que a gente encontrou aqui embaixo. O 8, o 10 e o 12. Então a resposta correta da questão só pode ser a letra E. Tranquilo, pessoal? Era uma questão que tinha que pensar um pouquinho mais. E aí, foi? Entender a lógica? Ah, gurizada, bah, eu levei um susto aqui, porque do nada eu olhei a quantidade de... Bah, sério, tinha ficado aqui, tinha abalado meu coração. Do nada eu olhei aqui a quantidade de pessoas assistindo tava 11, não sei por quê, eu pensei, porra, meu, não é possível, tinha 50 pessoas, do nada tem 11.
Ah, mas foi só um bug, tem 52, mas tem 3 que já mataram, né? Mas caralho, levei um susto. Deixa eu ver aqui o que vocês fizeram de pergunta. Sori, teria como eu fazer se eu não soubesse a raiz? Poderia multiplicar o inteiro pela raiz? Não, a gente não consegue multiplicar o número inteiro com a raiz. O máximo que a gente consegue fazer é deixar o número inteiro do lado da raiz, para indicar que eles estão se multiplicando. Mas efetuar uma conta para obter um resultado final não tem como. Infelizmente não tem como. Aí tu teria que trabalhar com aproximação. Se tu não soubesse, tu teria que na prova sofrer para tentar descobrir quanto que vale o raiz de 3. Como que tu faria? Tu ia pensar o seguinte, tu sabe a raiz de 4, que é perto do raiz de 3. A raiz de 4 é 2. Então, o raiz de 3 teria um resultado menor do que 2. Aí tu ia testando, faz 1,8 vezes 1,8, 1,9 vezes 1,9, 1,7 vezes 1,7, 1,6 vezes 1,6. Vai testando até chegar no cara mais próximo possível desse 3 que está lá dentro da raiz. Teria que fazer no braço, tá? Então, para a gente não sofrer muito, fica de dica para a gente lembrar que raiz de 3 é aproximadamente 1,73 e que o raiz quadrada, opa, não é de 4 aqui, o raiz quadrada de 2, ele vale aproximadamente 1,41, tá? É super bom saber essas duas aproximações. Depois, a pergunta que alguém tinha perguntado, né? Bassor, vai fazer aquele que tem as bolinhas, que era algo assim. Sim, vou fazer um para a gente ver teoria de conjuntos, como é que poderia cair para vocês em prova, tá? Vou tirar minha câmera da frente. O que diz a questão do Enem? Um fabricante de cosméticos decide produzir 3 diferentes catálogos de seus produtos, visando a públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os catálogos C1, C2 e C3 terão, respectivamente, 50, 45 e 40 páginas. Deixa eu pegar aqui já uma cor diferente para a gente destacar aqui algumas informações importantes. Vou pegar aqui um vermelho. Ó, o que ele diz? O C1, C2 e C3, eles vão ter 50, 45 e 40 páginas. Ah, destaquei ver a minha cara aqui, né? Deu, agora melhorou. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum. Ó, cuidado, então C1 e C2 vai ser importante para a gente. O C1 e o C2 eles vão ter 10 páginas em comum. Depois, o C1 e o C3 eles têm 6 páginas em comum. Por último, o C2 e o C3 eles têm 5 páginas em comum. Só que cuidado, olha aqui que ele continua dizendo. Das quais 4 tem que ser o torto. Aí. Das quais 4 também estarão em C1. O que ele quis dizer aqui? Que entre C2 e C3 tem 5 páginas em comum. Só que dessas 5, 4 também são comum ao C1. Ou seja, C1, C2 e C3, que são os 3 catálogos, eles têm 4 páginas em comum e ainda tem mais uma que vai estar entre esses dois caras aqui. Já vamos ver com mais calma. Vem a pergunta. Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante concluiu que, para a montagem dos 3 catálogos, necessitará de um total de originais de impressão igual a... Então, qual é a ideia do exercício? Deixa eu ligar a câmera de volta aqui. Ele te dá 3 catálogos, ele te dá algumas páginas comuns nesses catálogos, e aí ele quer pegar e usar o menor número possível de cópias, né? Não quer ficar repetindo cópia. Porque como tem catálogos que se repetem, né, que eles compartilham páginas, se tu for pegar e somar tudo, tu vai estar contando algumas coisas 2 vezes, né? Concordam comigo? Sim? Então, qual vai ser a ideia? Tu vai ter que trabalhar com a teoria de conjuntos aqui, que era aquela pergunta de alguém lá que eu não lembro quem, que estava perguntando se fazia aquelas bolinhas. Sim, vou fazer uma questão que envolve as bolinhas. Olha só, vou fazer aqui. Aí tem que riscar. Deu. Aqui eu vou pensar no meu catálogo 1. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui para melhorar. Depois eu vou pensar no meu catálogo 2.
Aí que é difícil, meu. Sempre odeio fazer essas bolinhas aqui. Catálogo 2. E por último a gente vai ter o nosso catálogo 3. Tranquilo? Aí eu vou pegar aqui, vamos pegar outra cor, que é o preto. Quando tu está trabalhando com teoria de conjuntos, pessoal, para tu evitar contar duas vezes o mesmo elemento, a dica é tu começar pelas interseções, que são essas partes comuns entre os conjuntos. E tu sempre começa da maior interseção para a menor. Qual é a maior interseção? Interseção é o que tem mais coisa em comum. O que é o mais coisa em comum? É que compartilha o C1, o C2 e o C3 junto, que é essa parte aqui que eu estou passando o mouse por cima. Então aqui é por onde tu vai começar completando a quantidade de páginas. Lembra que tinha as páginas que estavam no C1, C2 e C3 ao mesmo tempo? Que era essa aqui, ó, das quais 4 também estarão em C1, e C2 e C3. Então aqui no meio tu já sai completando com 4. Depois, ele diz ó, que C2 e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 são comum ao 1 também. Então, eu coloquei o 4 aqui. Mas entre o C2 e o C3, tem 5 páginas. Ó. Entre o C2 e C3, tem 5 páginas. Só que a interseção do C2 e do C3 é toda essa parte aqui, ó, que eu estou destacando para nós. Só que tu concorda que das 5 páginas, tu já colocou 4 na interseção ali? Já tem 4 aqui. Então, tu tem que vir e colocar aqui só uma, para fechar o total, que é 5 entre os dois. É assim que a gente vai completando os conjuntos. Depois, vamos para as outras interseções. C1 e C2, eles têm 10 páginas em comum. Então, C1 com C2 tem 10 páginas em comum. As páginas em comum entre eles é toda essa parte aqui, ó. Só que tá vendo que tu já listou 4 dessas 10 que são comum? Então, aqui tu vai vir completar com 6, porque 4 tu já usou. Se tu colocar 10 aqui, aí tu erra a questão, porque tu vai estar contando duas vezes algumas páginas. Continuando. O que mais que a gente tem ali de interseção? C1 e C3, ó, C1 e C3 ali no final, terão 6 páginas em comum. O C1 e o C3, que são esses caras aqui, eles vão ter 6 páginas em comum. Só que daqui das páginas em comum, ó, eu já usei 4. Então aqui eu vou vir completar com 2 páginas. Beleza? Depois, o que mais que nós temos ali? Agora a gente já completou as interseções, né? A gente já colocou todas. Aí agora, por último, quando tu analisou todas as interseções, tu vai para os casos individuais. Ó, lembra que ali C1, C2 e C3 tem 50, 45 e 40 páginas respectivamente. Algumas páginas vão ser individuais. O que tu tem que pensar? No teu catálogo C1, que é o teu total, isso aqui tem que dar 50 páginas, segundo o exercício. Só que tu já tem algumas páginas aqui, ó. Tu já tem 6, com 4, 10, com 2, 12. Então aqui para completar 50, quantas faltam? Faltam 38 páginas. Então, 38 páginas é somente do C1. O resto ele compartilha com a gurizada. C2, quantas páginas tem? 45, só que das 45 tu já gastou 6, com 4, 10, com 1, 11. Então, tu vai ter aqui, quantas páginas? 45 menos 11? 34 páginas. E aqui, por último, o C3 ele tem 40 páginas, mas quantas eu já gastei? 2, com 4, 6, com 1, 7. 40 menos 7 vai dar 33 páginas aqui. Tranquilo até aí? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Tá, por enquanto não falaram nada. Depois eu vou responder algumas dúvidas ali que não é referente a essa questão. Mas vamos lá, vamos terminar essa questão antes. Para concluir, quando eu terminei aqui de listar todos esses casos, aí eu posso somar tudo e ver quantas páginas ele vai usar para impressão. Agora eu posso somar tudo sem contar duas vezes os termos. O que eu tenho que fazer então? 38. Tá, primeiro, vamos fazer um pouquinho de cabeça, ó. 38 mais 2 dá 40. 40 mais 6, 46. Com 4, 50. Então, eu vou ter 50
Depois, tudo isso aqui eu já contei. Vamos lá. 34 mais 1 dá 35. Vou botar aqui 35. Depois sobrou 33. Vou somar junto. Quanto vai dar essa soma? 0 com 5, 5 com 3, 8. 5 com 3 dá 8. Com 3 dá 11. Então, tu fica com 118. Esse será o total de páginas, como manda a letra C. Entenderam a lógica da questão, pessoal? Qual é a dica? Sempre começa pelas maiores interseções. Começa completando a interseção dos três juntos, depois começa a completar as interseções de 2 a 2 dos conjuntos, mas sempre descontando aquela interseção dos três juntos, sempre tem que descontar. Por último, terminou as interseções 2 a 2, começa a colocar os casos individuais, sempre descontando as interseções, sempre, cuidado, senão vai dar erro na questão, certamente. Deixa eu ver ali, vamos lá, vamos por partes, responder a pergunta do pessoal. Deixa eu ver. Espera aí que eu estou atualizando. A pergunta ali da Débora, ó. Sor, serve saber que a raiz de 2 é 1,4 e de 3 é 1,7 ou precisa saber os dois dígitos após a vírgula? Olha, é sempre bom saber os dois dígitos, porque se tu fizer... Lembra que a gente estava analisando o intervalo e o teu último termo do intervalo era 12,11, que era aquela aproximação que a gente usou, né, do raiz de 3 vezes 7. Se a gente usa 1,7 como aproximação para o raiz de 3, ao invés do teu resultado dar 12,11, ele daria 11,9. E aí tu ia acabar errando a questão por causa disso. Então é bom tu saber as duas casas, tá? Não é tão comum tu precisar saber as duas casas, mas é bom, porque vai que caia tipo aquela questão, aí tu não consegue resolver. Depois, Gabriele. Sor, eu não sou muito boa em matemática. Quem tem peso 2 na URGS, você aconselha se focar em quais matérias? Gabriele, tu estava na aula na primeira aula presencial que a gente teve, né? A primeira e a única, que eu fiz o mapeamento da prova da URGS. Se tu não estava, dá uma olhada lá no grupo no Facebook, que eu acho que postaram esse material para vocês semana passada, porque eu pedi, ou foi essa semana, acho que na segunda-feira, de repente. Lá eu fiz o mapeamento da prova da URGS, que eu mostro quais questões mais caem. Aí tu tem que focar nas que mais caem, já que tu não é muito boa em matemática. Mas cuidado, como tu tem peso 2 na prova de matemática da URGS, seria bom tu tirar uma média boa. Eu não sei exatamente qual curso tu quer, mas se for um curso concorrido, é importante tu ir bem nesse peso 2. Tipo, ganhar uns desvios e bem para tu conseguir passar depois na tua prova, tá? Acho que é bom ir bem na prova. Mas para quem não gosta muito de matemática, não entende muito de matemática, foca nas que mais cai. O que mais cai? Geometria plana e espacial, cai matemática básica, cai bastante. PA e PG cai duas questões e são questões relativamente fáceis. Geometria plana e espacial cai entre 6 e 8, né? Então aqui já tem 6 questões, na pior das hipóteses, geometria plana e espacial. Progressões, duas questões já são 8. Matemática básica, umas 3. 11 questões. Aí tu estuda funções, talvez função de primeiro e segundo grau, já vai para umas 12, 13 questões. E aí se tu faz essas e chuta tudo na mesma letra, talvez tu consiga um score bom na prova. Então, dá uma olhada lá nas matérias que mais caem e daí tu foca os teus estudos. Eu aconselharia isso, né? Matemática básica, funções, pode estudar exponencial também, tá? Então, funções, matemática básica, geometria plana espacial, progressões, e daqui a pouco escolhe mais alguma outra que tu tem uma facilidade, daqui a pouco um log, sei eu, uma coisa que tu tem uma facilidade. Mas cuidado, tem que ver bem qual é o curso que tu quer, porque peso 2 geralmente a gente tem que ir bem na nossa prova. Ver o que mais. Sor, não entendi a parte final dessas somas. Depois o Vinícius falou, por que a gente soma as páginas que são iguais? E aí depois, por que somou 34 mais 1 em vez de 34 mais 1 mais 4 mais 6 se estão no mesmo conjunto? Daí depois, por que o 6 e o 4 ele já somou com o 38? Ah, tá, acho que a Tassiane estava me ajudando, talvez? Tá, olha só, pessoal, primeiramente, a gente tinha que contar a quantidade total de páginas da impressão lá do catálogo, porque o cara é mão de vaca, ele queria economizar, porque tá vendo que alguns catálogos têm páginas em comum. Ó, o C1 e o C2, eles têm 10 páginas em comum.
Então, se tu não vê que tem coisas em comum, tu vai imprimir 2 vezes essas páginas. E ele não quer isso, ele quer o menor número possível de cópias. Então, por isso que a gente trabalha com teoria de conjuntos. Olha só, no total a gente chegou em 118. Se tu somasse as 50 páginas do catálogo 1 com as 45 do catálogo 2 e com as 40 do catálogo 3, isso aqui já ia dar bem mais do que 118, né? 50 mais 40 dá 90. 90 mais 45 daria 135 páginas. Então, olha só, tu teria 135 se tu somasse tudo, e no final tu chegou em 118. Por quê? Porque aqui tu estaria contando 2 vezes algumas páginas. Então, por isso que a gente trabalha com conjuntos. Primeiro, eu queria comentar isso com vocês. Depois, outra coisa, daí as dúvidas ali de vocês. Primeiro, pessoal, comecei sempre pelas maiores interseções. 4 páginas estão no C1, C2 e C3 ao mesmo tempo, por isso eu coloquei 4. Depois eu vou para as interseções a cada 2 deles. Por exemplo, C1 e C3, ele diz aqui, ó, C1 e C3 eles têm 6 páginas em comum. Só que dessas 6 tu já listou 4 aqui, então tu desconta 6 menos 4 dá 2, aí tu completa. Depois nós temos, vamos para outra interseção. C1 e C2, que são esses caras aqui de cima, eles têm 10 páginas em comum. Só que tu já listou 4 aqui com os 3 juntos, então tu tem que fazer 10 menos 4, desconta isso aqui, dá 6. Depois, por último, a gente tem o C2 e o C3. Eles têm 5 páginas, mas 4 já estão em todos juntos, ó. Então tu tem 5 páginas entre C2 e C3, que é esses caras aqui, só que tu já listou 4, então tu vem e faz 5 menos 4 dá 1, completei com 1 aqui. Por último, eu completo os individuais. O C1 tem 50 páginas, mas das 50 eu já listei. 6 com 4, 10, aqui 12. 50 menos 12, descontando isso aqui, dá 38. Fiz a mesma lógica para cá e para cá. No final eu somo tudo, porque quando eu faço esses diagramas aqui, esses conjuntos, eu posso somar tudo sem estar contando 2 vezes, tá? Porque eu já fiz os devidos descontos. Aí eu somei. De cabeça eu fiz 38 com 2 dá 40, com 6, 46, com 4 deu 50. Coloquei aqui na nossa soma, 50. E aí eu somei o resto. 34 mais 1 dá 35 e depois somei o 33. Eu fiz alguma ordem de soma, algumas coisas que eram fáceis de fazer, algumas coisas que dava para fazer de cabeça. Agora, quando não deu mais para fazer de cabeça, eu montei a conta e fiz. Fui à luta. Daí deu 118. Vê se eu respondi a dúvida aí de vocês. Eu vi que tinha uma galerinha perguntando. Pergunta da Sofia: essa é uma questão considerada fácil ou difícil no Enem? Eu diria que é uma questão média, de fácil para média. É o tipo de questão que, se vocês querem garantir um score legal, tem que acertar, tá? Não é uma questão fácil, porque tem questão do Enem que tipo, tu só analisa o gráfico, marca a alternativa e acabou. Mas é uma questão de nível médio, sim, digamos. Tá, vamos lá, vou seguir para comentar um pouquinho mais sobre vocês da matéria. Não vai dar tempo de ver tudo hoje, mas enfim, a gente continua na próxima aula. Vamos falar de operações com números racionais. Primeira coisa, deixa eu passar para o próximo aqui que é mais fácil da gente comentar. Vamos falar de conversão de número decimal para fração. Coloquei um passo a passo aqui para vocês terem registrado depois. Olha o passo a passo. Para tu transformar número decimal para fração, que é os exemplos aqui que eu quero trabalhar com vocês, a gente vai seguir os seguintes passos. Primeiro, contamos a quantidade de casas após a vírgula. Quantas casas eu tenho depois da vírgula naquele exemplo 1? A gente tem uma casa só, né? Ah, tá difícil fazer um círculo, hein? Tá, vai ficar sem o círculo então. Barrinha embaixo. Tem uma casa decimal, uma casa depois da vírgula. Segundo passo, escrevemos o número sem a vírgula. Então, tu vai vir e vai escrever esse 1,2 sem a vírgula. É o que ele diz para a gente fazer. Vou ficar com 12, né? Escrevendo sem a vírgula fica 12. Tá. Terceiro passo. Colocamos um denominador começando pelo número 1 e completamos com uma quantidade de zeros equivalente à quantidade de casas após a vírgula.
Então, olha o que ele diz. Vai colocar um denominador, ele começa com o número 1, e tu coloca a quantidade de zeros aqui equivalente à quantidade de casas que tu tinha depois da vírgula. Quantas casas a gente tem depois da vírgula aqui? Uma. Então, tu vai vir ali e vai completar com um zero só. Vai ficar 12 sobre 10. Essa é a tua fração que origina esse número decimal. Convertir. 1,2 é a mesma coisa que 12 sobre 10. Se quisesse, dava até para simplificar ainda daqui a pouco, né? Pode até simplificar se quiser. Isso aqui vai dar, simplificando, dividindo por 2 em cima dá 6. Dividindo por 2 embaixo dá 5. Essa seria a tua resposta final. Fiz a conversão. Beleza? Vamos para o segundo exemplo. Mesma coisa, mesmo passo a passo. Vou pegar e primeiro contar quantas casas depois da vírgula eu tenho. São 2 casas. E aí depois eu vou escrever. O segundo passo é escrever o número sem a vírgula. Vou ficar com 0,56. Só que 0,56 é a mesma coisa que só 56. Esse zero aqui eu posso depois tirar ele. Sobre, coloco o número 1 e tu vai colocar a quantidade de zeros correspondente à quantidade de casas que tu tinha depois da vírgula. Então, quantas casas depois da vírgula a gente tinha ali? Eram 2. Então, tu vai vir aqui completar com 1, 2 zeros. Dá para simplificar a fração um pouco, né, se a gente quiser. Posso dividir por 2 em cima e embaixo. Dividindo 56 por 2 vai dar 28 sobre 100 dividido por 2 dá 50. Posso dividir por 2 de novo. Vai dar 14 sobre 25. E aí, não dá mais para simplificar a resposta final, 14 sobre 25. Tranquilo? Entenderam como é que a gente faz conversão de decimal para número fracionário, para fração? Mas eu dou umas paradas para ver o que vocês estão comentando. Vou seguir. Vou voltar aqui. Depois a gente tem a conversão de dízima periódica para fração. A conversão de dízima periódica para fração ela é um pouquinho mais complicada, mas não é tanto assim se a gente for devagarinho. Tu tem que trabalhar com equações equivalentes, que é o que a gente chama, equações equivalentes. Exemplo 1. 0,99999 e assim por diante. Primeiro, antes de eu resolver esse exemplo aqui, eu queria perguntar para vocês o seguinte. Vocês acham que esse número aqui, ele é opção 1 maior do que 1, opção 2 igual a 1, ou opção 3 menor do que 1? Pergunta que eu faço para vocês. Vamos ver, quero fazer uma enquete aí. O 0,99999 ele é maior do que 1, igual a 1 ou menor do que 1? Vou aguardar aí essa resposta de vocês. Quando vocês pensam, deixa eu responder ali a dúvida da Gabriele. Por que 56 sobre 100 se tinha um zero só na frente de 0,56? Peraí, não sei se eu entendi. Tá, olha só, Gabriele, enquanto a galera pensa, vai me respondendo ali que eu quero ver a enquete. Ó, o 0,56 eu tinha 2 casas depois da vírgula. Então, a quantidade de casas depois da vírgula tu conta aqui, no número inicial. A gente tem 2 casas, então por isso que eu coloquei 100 e não 10, tá? Ó, 2 casas, eu coloco então 2 zeros aqui. Se fosse 3 casas, eu colocaria 3 zeros aqui e assim por diante, tá? Vamos ver o que a galera tá falando. Vinícius falou menor. Edu falou igual a 1. Caia falou menor do que 1, menor. Simone Henrique igual a 1. General Killer menor. Débora menor que 1, eu acho. Júlia menor, mas acho que dá para simplificar para ser igual a 1. Tá, mas peraí, aqui vamos por partes. Ou ele vai ser igual a 1 se tu simplificar, ou ele vai ser menor do que 1. As duas possibilidades não tem como. O número não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Vamos lá, vou resolver essa questãozinha com vocês e aí depois na aula que vem a gente continua, tá? Eu vou apagar aqui então.
Tá, como era de suspeitar, o nosso coração manda a gente dizer que esse cara é menor do que 1, né? Porque ele tem uma cara de menor do que 1, realmente. Mas eu vou mostrar para vocês que não exatamente está correto isso que alguns falaram, tá? Vou dar uma ampliada aqui para ficar melhor. Pessoal, para a gente converter, tá, de dízima periódica para fração, para quem já estudou isso na escola ou lembra, tem algumas decorebas, tá? Eu não gosto de decoreba, eu gosto de mostrar de onde que vem as coisas. Olha só, como que eu vou transformar esse cara aqui para fração? Primeiramente, eu vou sair chamando esse cara aqui de x. Vou dizer que ele é igual a x. E eu vou começar a trabalhar com equações equivalentes. O que são equações equivalentes? São equações que tu pode multiplicar os dois lados da igualdade por um mesmo termo. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu pegar uma outra cor até. Eu vou pegar e multiplicar por 10 esse lado da igualdade e vou multiplicar por 10 esse lado da igualdade também. É permitido fazer isso, desde que tu faça dos dois lados, tá, gurizada? Sempre é permitido. Então, multiplicando 0,99999 por 10, quando tu multiplica por 10 um número, tu simplesmente desloca essa vírgula, tá? Em vez dela estar aqui, como tu multiplicou por 10, ela vai andar, ó, uma casinha para o lado. Isso que acontece quando a gente multiplica por 10. Então, aqui tu ficaria com 9,999 e assim segue. A única coisa que mudou foi que a vírgula deslocou uma casinha para o lado. Tranquilo até aí? Meio estranho esse 9 aqui, peraí, vou refazer. Tá, não ficou muito melhor, né? Mas foda-se. Depois, 10x vezes 10 vai dar... x vezes 10, né? Vai dar 10x. Deixa eu apagar isso aqui que tá me atrapalhando. Fiz x vezes 10 vai dar 10x. E aqui só para colocar a setinha, né? Para depois, quando eu postar lá para vocês terem marcado, eu tinha dito que eu tinha multiplicado esse lado da igualdade por 10 também. Entenderam o que eu fiz até aí? Criei uma equação equivalente. Multipliquei por um termo dos dois lados da igualdade. Agora, vamos trabalhar da seguinte forma. Essas equações equivalentes, tu pode juntar elas, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa equação aqui de baixo menos a equação de cima, entenderam? A de baixo menos a de cima. Então, desse lado da igualdade, eu vou ficar com o seguinte, a de baixo é 9,999, eu vou subtrair a de cima, que é 0,999 e assim por diante. Não esquece dos 3 pontinhos sempre. Isso vai ser igual. Desse lado da igualdade, tu vai ter 10x menos x. 9,999 menos 0,999. Concorda que quando tu fizer essa subtração, tu vai conseguir cortar essa parte decimal aqui, ó, tu vai conseguir cortar, ó, isso com isso. Vou ficar com 9 menos 0, que é 9. Igual 10x menos x, 10 coisas menos uma coisa, vai te dar 9 coisas, ou seja, 9x. Para concluir, o 9 está multiplicando, ele vai passar lá para o outro lado, ó, dividindo. Então, tu fica com 9 sobre 9, isso é o x. Quanto vai valer o teu x? X vale 1. Aí tu para e pensa, poxa, descobri o x igual a 1. O que é exatamente o x que a gente chamou lá no começo da questão? O que é o valor de x? Não é o 0,99999? Então quer dizer que 0,9999 é exatamente igual a 1. Isso aqui é exatamente igual, não é aproximadamente, é exatamente igual a essa dízima periódica, tá? Cuidado, são iguais. Se ligaram no raciocínio? Sim ou não? Vamos ver o que a galera tá falando ali. Dá pra arredondar pra 1, General Killer, que magia negra é essa? Boa. A primeira vez que me mostraram isso na vida, minha cabeça, ó, explodiu. Eu tava num cursinho em 2012, e aí um professor de física mostrou isso aí pra mim, eu fiquei tipo, bah, meu mundo mudou, minha vida mudou. Depois daquele dia, eu dei um reset na vida e comecei tudo do zero. Tranquilo, pessoal. Falem comigo aí um pouquinho. Tudo certo? Entenderam a lógica ali? Tem que trabalhar com equações equivalentes, tá?
Na aula que vem eu faço aquele exemplo 2 e a gente segue na matéria. Tem que falar ali de operações ainda com frações e depois eu tenho que ver ali o que mais eu posso trabalhar com vocês, já que a gente vai ter 2 períodos, né? Dá para fazer bastante coisa. Tranquilo, pessoal, na aula de hoje, conseguiram compreender? Tudo certinho? Me digam aí, falem comigo. Isso fez zero sentido na minha cabeça. Por que zero sentido, César? César Salada? Nome engraçado. Gabriel, entendi. Boa. Ah, é para fazer sentido, né? A matemática, ele trabalhei com equações equivalentes e a gente chegou exatamente igual a 1. Sim, senhor, muito bom. Boa, gostei. Vinícius Bubols. Tranquilo, gurizada. Por hoje, então, eras isso. Semana que vem a gente se encontra novamente, aí para falar aí um pouco mais de operações com decimais. Beleza? Então 0,999 é igual a 1? Sim, Adri, é exatamente igual a 1. Porque a gente chegou em x igual a 1 e o que era o x? Era essa dízima. Então esse cara é exatamente igual a 1, correto? Tiago, esses slides estão liberados no Face? Vão estar depois que forem postados lá. Vão estar sim. Gabriela, nem acredito que eu entendi. Ah, a galera se surpreende, né? Mas eu também era assim com algumas matérias. Quando eu entendi alguma coisa de, sei lá, literatura, eu ficava assim, eu, tipo, bah, meu Deus, não acredito que eu entendi literatura. Cara, tri das exatas, né? Tá, pessoal, então na aula de hoje era isso. Obrigado aí pela presença dos que ficaram, tá? Alguns mataram a aula para variar, né? Mas tô de olho em vocês, ó, não pode matar a aula. E é isso, até semana que vem. Deixa eu ver, peraí, o general falou. No outro exemplo também vai ter que multiplicar os dois lados por 10. Sim, mas tu vai ter que multiplicar por 100 também. Aí eu vou ter que falar na aula que vem, tá? Aquele exemplo 2 ele é um pouquinho diferente, porque olha só, o exemplo um, a tua parte que se repete, que é o 9 já vem logo de cara. Agora, o exemplo 2, a parte que se repete, tem o 1 atrapalhando antes, tá vendo que tem esse 1 atrapalhando? Então, tu vai ter que fazer uma pequena mudança ali para conseguir consertar aquilo. Daí na aula que vem eu faço daí. Pode ser? Daí tchau, tchau pra vocês, então. Deem tchau aí pro Soro. Quem não dá tchau pro Soro não passa no vestibular. É a praga que eu sempre rogo pra vocês darem tchau pra mim. Nem que seja na pressão, né? Tchau, tchau pra vocês aí. Prazerzaço da aula pra vocês. Até a semana que vem. E a gente comenta mais um pouquinho sobre essa nossa matemática inicial aí, que fala de operações com frações e depois operações com decimais. Tchau, tchau pra vocês. Até a semana que vem. Se cuidem. Bom resto de semana, bom final de semana.